Somente a graça, somente Jesus, somente a fé, somente a palavra, a Deus somente a glória. Por que a fé é um dos principais fundamentos da tese de Lutero? Porque Lutero ele luta, na verdade ele age, naquele momento, ele age para voltar e dizer o seguinte: ei, só existe uma forma da gente chegar a Deus, é pela fé. A fé é a única ferramenta que Deus coloca para mim e para você, que acessa a graça salvadora de Jesus Cristo. O fundamento somente a fé, Lutero quis dizer o seguinte, que a fé é imprescindível, ou seja, sem ela não há como chegar à graça de Deus. Além de ser imprescindível, a fé é suficiente. Além dela, não tem como. E aí, nós vamos hoje mergulhar no livro de Efésios, na verdade, no capítulo 2 do livro de Efésios. Eu e você, nós vamos acompanhar o que eu acredito que ainda é uma luta, há uma luta hoje, a reforma ainda continua, porque nós precisamos viver nessa fé, nós precisamos entender essa fé, nós precisamos compreender essa fé. Então vamos comigo no livro de Efésios, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 10. Efésios 1. Primeiramente, Efésios 1 até o versículo 3, e nós vamos ler até o versículo 10, mas agora, versículos 1 ao versículo 3, no capítulo 2. Vamos lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, versículo 2, os quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Falar de fé salvadora, a gente precisa falar sobre o que eu preciso ser salvo. Pastor, por que você fala? Por que a Bíblia chama a atenção de uma fé que salva, mas salva de quê? E aí a gente vai perceber, eu quero estar construindo essa linha de raciocínio. Primeiro a gente vai ver assim, como é que Deus vê o homem? Qual a ótica de Deus com a condição humana? E a gente viu no capítulo 2 do livro de Efésios, ele diz assim, como é que Deus nos vê? Assim, vocês estavam mortos. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, vocês estavam mortos. Quero que coloque o texto mais uma vez, Efésios capítulo 2, de 1, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Qual a condição de Deus quando olha para mim e para você? De repente, era o seu passado, mas quem sabe pode ser o seu presente. E está morto é o que? É estar longe da vida. Diga assim, Deus é vida. Presta atenção, gente, Deus é vida. E diz assim, vocês estavam mortos, por quê? Porque eu estava longe da vida, longe de Deus. Como? Assim, por causa do pecado e da transgressão, que era estilo de vida de vocês. Mas o que era esse pecado e transgressão? No versículo 2, diz assim, vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Diga comigo, mundo, príncipe do ar. Então ele diz assim, a ótica de Deus, eu estava longe da vida, porque por causa do pecado, e esse pecado na prática era porque longe da vida eu comecei a ceder a um sistema do mundo. O texto ele fala, porque quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo não são as flores, as árvores, não é aquilo que a gente vê, é o sistema de valores desse mundo. Porque nós estávamos longe de Deus, a gente começa a viver no sistema desse mundo. Esse sistema desse mundo, os valores da sociedade são completamente
completamente contrários ao sistema de Deus. Quer ver? O sistema desse mundo diz assim: ei, família não é tão importante. Na verdade, família não é algo que você tem que se preocupar. Família é qualquer coisa. Deus diz assim: não, família é importante. O sistema do mundo diz assim: formação de família é de qualquer jeito, você que escolhe. A formação da família não é o pai, a mãe. A formação da família, existe um princípio, um padrão de Deus. No padrão de Deus, é completamente longe do padrão do mundo, porque o padrão do mundo, eu digo assim: ei, questão de sexualidade, você que escolhe. Opção de gênero, você que escolhe. No padrão de Deus, eu criei homem e mulher. No padrão da sociedade, é o seguinte: ei, casamento, que casamento coisa nenhuma, cara. Você fica quando você quiser. No padrão de Deus, assim, olha, a minha vontade não é divórcio, a minha vontade não é separação. No padrão de Deus, é assim: ame a mim, em primeiro lugar. Ei, e porque você me ama, você vai começar a valorizar você mesmo e você vai começar a valorizar os outros. No padrão do mundo, o padrão do mundo é o quê? Ei, precisa amar Deus, não. Ame você. Satisfaça você. Ei, importante é você. E os outros? Os outros, sei lá. Gente, como é que a gente consegue viver nesse sistema desse mundo por causa de um engano maligno, um engano satânico? Existe alguém, não é um ator, não é um filme de Hollywood. Não é um sistema ali de Hollywood, não. O diabo existe. Paulo explica claramente assim: porque nós estamos longe de Deus. Nós passamos a viver no mundo, debaixo de um engano do diabo. E por causa deste mundo, desse sistema, por causa do diabo, a gente começa a satisfazer a nossa própria vontade. Ei, gente, e se a gente começar a seguir a nossa própria vontade, se a gente começar a soltar ou a extravasar a nossa própria vontade, a gente sabe muito bem onde a gente vai. Ei, vamos ser sinceros. Aqui é um lugar de sinceridade, aqui é um lugar de honestidade para Deus agir no meu coração, para Deus agir na minha vida. A gente precisa deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração e a gente vai começar a perceber: quanto mais eu cedo as minhas vontades, quanto mais eu cedo os meus desejos sem Deus, quanto mais eu cedo os meus desejos sem Deus, quanto mais eu cedo as minhas vontades sem Deus, quanto mais eu extravaso, deixo viver, eu vou aproveitar a vida sem Deus. A gente sabe onde é que a gente vai chegar. Você sabe muito bem. Paulo chama desordem, concupiscência da carne, ou seja, desordem interior, desordem na nossa própria vontade. Ei, gente, e quando a gente percebe a ótica de Deus, a gente vai saber que o final desta vida, debaixo do sistema do mundo, pelo engano do diabo e cedendo a nossa própria vontade, a gente vai cair na ira de Deus, a gente vai cair na condenação de Deus. A ótica de Deus: mortos por causa do mundo, mortos por causa do engano do diabo, mortos por causa cedemos dos nossos desejos. Como é que Deus age? Que Deus fez por nós? Tem notícia boa, diga: tem notícia boa. Deus nos ama, gente. E aí, o que é que a Bíblia fala? Efésios capítulo 2, versículo 4 a 7. Efésios 2, do versículo 4 a 7. Diz assim: todavia, diga comigo, todavia. Glória a Deus, eu agradeço. Eu louvo a Deus, eu celebro quando eu vejo na Bíblia, portanto. E Deus, todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com quem nos amou. Versículo 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
com a ótica de Deus, mortos por causa do mundo, por causa do diabo, por causa da nossa vontade. Deus vem e diz assim: eu não criei o mundo para isso, eu não criei o homem para isso, eu não criei, a minha criação não foi feita para isso, não foi longe de mim. Deus vem e entra na história, e Deus entra na história, sabe por quê? Porque Deus me amou, gente. Deus amou a sua vida, não porque você foi transformado, que Deus diz assim: ele foi transformado, então eu vou. Não, mesmo nas nossas transgressões, mesmo nos nossos erros, você sabe muito bem que quando Deus chegou na sua vida, qual era a sua condição. A minha condição e a sua condição era longe dos caminhos do Senhor, mas a Bíblia fala que Deus nos amou. Deus nos amou, Deus nos amou, Deus veio e amou. Por quê? Porque Ele é rico em misericórdia, porque Ele é rico em bondade, porque Ele olhou para a minha vida e teve misericórdia da minha vida e da sua vida. A reforma era justamente para dizer o seguinte: ei, você precisa entender que a religião, escuta, a religião, por mais que ela tente, a religião, por mais que ela faça um esforço, regras da religião não conseguem aproximar Deus dos homens, mas o Evangelho, diga comigo, o Evangelho é Deus se encarnou em Jesus Cristo. Deus veio ao mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus desceu do trono, assumiu o lugar, o meu lugar e o seu lugar, porque Deus amou. O Evangelho de Jesus é a única forma de aproximar Deus do homem. A religião tenta aproximar o homem de Deus, mas a única forma de aproximar Deus do homem, o homem de Deus, se chama Evangelho, Jesus Cristo de Nazaré. Deus me amou e enviou Jesus Cristo para a minha vida. Deus enviou Jesus. O que é que Deus fez por nós? Deus nos amou. Versículos 5 a 7, 2, Efésios 2, nós vamos ler do 5 a 7, diz assim: Deus nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que eu lhe vi a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que é que Deus fez por nós? Deus nos amou e Deus nos salvou por meio de Jesus, nos deu vida por meio de Jesus Cristo. Vida, diga comigo, vida. Vida, quando eu volto-me para Jesus Cristo, a vida passa a entrar na minha vida. Ei, gente, há um Deus que me ama. A reforma continua, porque eu preciso voltar os meus olhos para Jesus. Só Jesus Cristo dá a vida para mim. Pastor, como é que isso acontece? Sim, quando eu entro em Jesus, quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu abro o meu coração para Jesus, a vida entra na minha vida. E sabe o que é que Deus faz? Além de perdoar os meus pecados, como Cristo está assentado à direita de Deus, escute essa boa nova para mim e para você. A notícia é boa para mim e para você. Como Cristo Jesus está assentado à direita de Deus, eu e você, Paulo fala, eu e você, nós estamos assentados com Jesus. Sabe por que a vida está na minha vida? Porque em Jesus o mundo não tem mais poder, os valores do mundo não têm mais poder. Sabe por quê? Porque em Cristo todo o poder do diabo é quebrado. Lucas capítulo 10, versículo 19 diz assim: eis que vos dou autoridade para pisar de todo o poder do diabo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Porque em Cristo Jesus, eu e você, nós estamos assentados, e o diabo está debaixo dos nossos pés, os valores desse mundo estão debaixo dos nossos pés. E uma notícia boa: em Cristo Jesus, querido, a vontade de Deus passa a ser maior do que a minha vontade. Ei, eu e você, a gente começa a obedecer. Sabe por quê? Não porque eu tenho força, mas porque Cristo na minha vida começa a dizer: ei, porque você está em mim, família vai ter valor. Sabe por que você
você está em mim, sexualidade vai estar no seu lugar. Porque você está em mim, dinheiro vai estar no seu lugar. Porque você está em mim, as coisas que Deus ama vai estar no seu lugar. Eu e você, nós vamos ver que a voz de Deus tem mais poder na minha vida do que a minha própria voz. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus, quando eu estou em Cristo Jesus, eu ando no Espírito. E se eu andar no Espírito, eu jamais irei satisfazer a vontade da minha carne. Você pode até dizer: ei, pastor, a carne é fraca. Mas o versículo diz: o Espírito é forte. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Mas o Espírito é forte. Mas o Espírito é forte. O bem tem mais poder do que o mal. A luz tem mais poder do que as trevas. A verdade tem mais poder do que a mentira. Estávamos perdidos. Deus entrou na história, me amou. Deus me salvou por meio de Jesus Cristo. E qual a resposta que Deus espera de nós? Qual a resposta que Deus espera de nós? Eu entender a minha condição, eu entender que Ele entrou na história. O que é que Ele espera de nós? Efésios 2, de 8 a 10. E aqui está o ponto importante da reforma. Efésios 2, de 8 a 10, diz assim: pois vocês são salvos pela graça. Diga comigo: pela graça. Por meio da fé. Vamos lá, gente. Isto não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Aqui que é o ponto, gente. Aqui é o ponto onde os reformadores começaram a divergir dos líderes daquela igreja, a igreja ali na Idade Média. Por quê? Porque a salvação era colocada como: eu pago a salvação. Vale a pena você assistir o filme. A gente tem encorajado você a assistir o filme Lutero, e você vai perceber que qual era o jogo daquela época? Assim, paga a salvação, compra a salvação. As indulgências eram literalmente comprar a salvação. O sacramento era justamente para comprar a salvação. A reforma veio e a reforma ainda continua. Por quê? Porque ainda hoje há uma tentativa de tirar de Jesus, de roubar de Jesus a salvação. Salvação é imprescindível, sem ela não tem como. Ela é suficiente, porque não tem nada para acrescentar. O que é que Deus espera de nós? Que a gente volte à nossa fé e comece a dizer: eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo pela graça, pela fé em Cristo Jesus. O que é que Deus espera? Deus espera que eu e você, a gente volte à fé em Cristo Jesus. Pastor, o que é fé? Escuta, fé é a confiança única daquilo que Jesus Cristo fez por mim naquela cruz. Vou repetir: fé é a confiança de que é suficiente o que Jesus fez naquela cruz. Deus quer que a gente responda. Como é que eu respondo de forma correta a Deus? Ei, tenha fé. Fé, confiança de que tudo que Jesus Cristo fez naquela cruz é suficiente para a minha vida e para a sua vida. O que é que Deus espera de nós? Qual a resposta que Deus espera de nós? Deus espera que nós rejeitemos todo projeto de autossalvação. Vou repetir. Deus espera que nós venhamos rejeitar todo projeto de autossalvação. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a equação daquela época, e ainda hoje, é a tentativa de tirar Jesus Cristo do centro. Como? Deus quer que a gente rejeite todo e qualquer projeto de autossalvação. Como é que eu sou salvo? Fé, mas ir para a igreja, igual salvação. Não. Fé, mas
dar dízimo igual salvação. Não. Fé, orar mais, igual salvação. Fé mais óleo de unção igual salvação. Fé mais sal grosso igual salvação. Fé mais mais reencarnação igual salvação. Não. Fé mais caridade igual salvação. Não. A equação de Deus. Fé em Jesus mais nada igual salvação. Fé em Jesus mais nada igual salvação. Ah, querido, Deus espera isso de mim e de você. A fé que salva em Cristo Jesus. Mas o que? Todo projeto de autossalvação. Ah, Senhor, a minha obra não chama a atenção de Ti. O que eu faço não chama a atenção de Ti. Escuta, a única forma de chamar e que chamou a atenção a Deus foi quando Jesus Cristo naquela cruz morreu. Isso é suficiente. Tudo que eu faço, tudo e qualquer tentativa de fazer alguma obra para me salvar é menor, muito menor do que a morte de Jesus naquela cruz. É isso que Deus espera. Deus espera que a gente rejeite toda e qualquer obra, toda e qualquer autossalvação, porque o único que tem poder para me salvar é Jesus Cristo. Eu amo esse texto, gente. Olha esse texto, leia comigo João capítulo 6, versículo 29. João capítulo 6, versículo 29, Jesus diz assim: a obra de Deus é essa, que creais naquele que me enviou. Olha esse texto, gente. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, vamos lá? Jesus, vamos lá, pessoal, quem sabe ler? 1, 2, 3. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que crê naquele que Ele enviou. Sabe qual é a obra de Deus? Você quer ver Deus operar na sua vida? Creia em Jesus. Você quer ver a mão de Deus na sua vida? Creia em Jesus. Você quer ser transformado, ou seja, Deus operar na sua vida? Creia em Jesus. Jesus está dizendo, sabe o que? Você quer ver a obra de Deus? Você quer ver Deus agir na sua vida? Você quer ver o poder de Deus na sua vida? Você quer ver transformação de Deus na tua vida? Sabe o que você faz? Creia em Jesus. 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 E você vai ver o poder de Deus na sua vida. Gente, a gente sabe, a gente vê, está lá escrito. Quando Jesus Cristo morreu, tinha 2 ladrões. Um começou a zombar de Jesus e o outro disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. O que é que Jesus Cristo disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é que Jesus está dizendo? Não é por obra, pelo aquilo que eu fiz. Ele fez alguma coisa, gente, o ladrão fez alguma coisa? Não, ele creu em Jesus, ele creu em Jesus, ele creu em Jesus. Sabe qual a notícia boa para mim e para você? Porque antes era o seguinte, para você se aproximar de Deus, compre. Para você se aproximar de Deus, faça. Para você se aproximar de Deus, seja bonzinho. Para você se aproximar de Deus, a notícia boa é que antes era para alguns, hoje é para mim e para você, é para todos nós. Ei, o caminho está aberto, creia em Jesus, 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 acredita em Jesus, viva Jesus, viva a vida, viva Jesus. Ei, a obra de Deus vai começar a se manifestar na sua vida, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, porque esta é a vontade de Deus. Creia em Jesus Cristo. O que é que Deus espera de nós? Fé em Jesus. O que é que Deus espera de nós? Venhamos rejeitar todo o processo, todo o projeto de autossalvação. O que é que Deus espera de nós? Deus espera que andemos em boas obras. A Bíblia diz o seguinte, versículo 10: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas quando entramos em Cristo Jesus, fazemos boas obras. Vou repetir. Não somos salvos pelas boas obras, mas em Cristo Jesus, Deus espera que as boas obras apareçam na minha vida. E a equação é o seguinte: fé, escuta, mais Jesus, igual.
eu vou amar pessoas. Fé mais Jesus, igual, eu vou cooperar com a igreja de Jesus. Fé mais Jesus, eu vou perdoar as pessoas. Fé mais Jesus, eu vou orar mais. Fé mais Jesus, eu vou ler a palavra. Fé mais Jesus, eu vou o quê? Eu vou ir mais à igreja. Fé mais Jesus, eu vou me comportar mais. Fé mais Jesus, Jesus na minha vida, Ele que transforma, Ele que transforma. Não é a minha força, não é o meu braço, não é a intelectualidade. Ei, só existe uma forma, eu e você, nós sermos transformados. Jesus na minha vida, Jesus na minha vida, Jesus na sua vida. Ei, do jeito que você está, eu não sei como é que você está vivendo. Tem notícia boa para você. Existe um que naquela cruz pagou o preço por você. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele entrar na tua vida, você vai experimentar a transformação. Quando ele entrar na tua vida, você vai ver todas as cadeias do diabo sendo quebradas. Ele entrando na tua vida, sim, tem solução para ti. Tem chance para a tua vida. Tem como você viver uma vida transformada. Porque em Jesus Cristo as boas obras de Deus vão começar a aparecer. As boas obras de Deus vão começar a aparecer. Sabe o que Deus espera de mim e de você? As pessoas olharem para mim e para você e dizer assim: caramba, esse cara é diferente. E ele vai dizer assim: cara, é Jesus na vida dele. Eu quero esse Jesus. Cara, essa família é diferente. Tem alguma coisa diferente dessa família. Ele se aproxima da sua família e vai dizer assim: mas eles vivem Jesus. Eu quero que a minha família seja igual a deles. Cara, esse cara é diferente. A forma como ele anda, a forma como ele fala, a forma como ele lida com as pessoas, tem alguma coisa diferente. Vai olhar para vocês assim: é Jesus Cristo. Cara, eu quero essa vida. Eu quero essa vida. Eu quero essa vida. Deus quer que a gente, com Ele, em nós, as boas obras de Deus venham aparecer na minha vida e na sua vida. Gente, sabe qual é o problema do Brasil? Escute. O problema do Brasil é falta de referência. Falta de referência. Falta de referência. Mas há um convite para todos nós aqui respondermos de forma certa e correta diante de Deus. Deus, transforma a minha vida. Transforma a minha vida, Senhor. Transforma a minha vida. E o Senhor na minha vida. Ei, eu oro para que Deus levante você na faculdade. Deus levante você na sua escola. Deus levante você no seu condomínio. Deus levante você na sua empresa. Deus levante você na sua clínica. Deus levante você como referência diante dos seus clientes. Deus levante você diante ali no banco. Deus levante você nos lugares, em todos os lugares. Ei, no esporte, na televisão, em todos os lugares. Deus levante você e as pessoas possam perceber através de Jesus na minha vida que vale a pena viver o Evangelho.